Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar fazendo as marcações para o pregão de amanhã, falando um pouco das movimentações, tirando uma dúvida lá do grupo nosso, do Telegram. E já aproveitando, queria pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal. Aproveita agora no início do vídeo, já dá aquele like, se inscreve no canal, que a gente está sempre trazendo novidade aqui para vocês, sempre fazendo uma aulinha legal aqui, para que vocês possam estar aprendendo alguma coisa nova no nosso método operacional, que é o Supply Demand, baseado no Price Action e o movimento dos Big Players, tá pessoal? Então, já dá aquele like, compartilha o vídeo, ajuda o canal a crescer, que isso aí vai estar cada vez mais melhorando e fazendo com que a gente tenha conteúdos diferenciados aí para vocês, certo? Também aqui, ó, tem o nosso QR Code aqui no canto inferior direito do nosso grupo do Telegram, também tem um link na descrição. Entra lá, participa, a gente está sempre trocando ideia, tem muita galera lá, sempre coloca os estudos, as opiniões, tira dúvidas na hora, quando eu não estou online. Então a gente sempre tem bastante coisa. E também queria dar um outro recadinho, que aproveitando, hoje aí quem está lá no grupo percebeu que eu tive alguns imprevistos, acabei não conseguindo fazer a live por motivo aí de saúde do filhão. E eu também acabei não operando, acabei não fazendo nada no mercado, porque fiquei aí nessa correria. Então eu já deixei agendado a nossa live para amanhã. Então amanhã a gente vai fazer a nossa live. E aí a gente aproveita para quem quiser tirar dúvida lá durante a live, faz alguma aula sobre alguma dúvida. E é assim que a gente aproveita as nossas lives, beleza? Falando um pouco de pregão hoje, tínhamos as nossas marcações ali para cima, né? Que eu já dei uma limpada aqui, mas a gente tinha um Fair Value Gap aqui em cima, né, que eu tinha marcado, que vendo se o preço poderia chegar até lá em cima. E também a gente tinha umas regiões aqui nessa parte aqui de order block. Eu não vou nem perder tempo em marcar, porque o preço acabou não indo até lá, mas a gente também tinha um order block nessa região aqui. O que aconteceu foi que eu tinha deixado marcado isso aqui, ó, a nossa zoninha de liquidez, e o preço abriu exatamente capturando essa liquidez dessa região aqui, estopando a galera, e aí desceu reto, deixou um Fair Value Gap aqui, que aí depois quem se ligou, que eu vi que teve gente no grupo que postou lá que tinha pego a visão do gap, o preço volta para testar o Fair Value Gap, chega nos 50% dele, aí dá o nosso trade, dá um trade espetacular. Quem pegou esse trade aí, teve uma grande oportunidade de entrada aí, ó, com o stopzinho de 200 pontos, por causa da volatilidade, e o alvo era o nosso order block aqui, ó. Mesmo assim, foi um trade de 1.355 pontos para um stop de 200. Então quem estava online aí nessa hora e conseguiu pegar essa descida, soube aproveitar muito bem aí a queda, pegou um trade de quase 7-1, então foi muito bom. E depois disso o mercado meio que lateralizou, né? Depois do almoço, aí ó, o Jogo do Brasil, aí entra naquela descidinha rega, né? Que ele até foi nos nossos alvos. Chegou aqui no primeiro alvo, depois ele desceu e foi parar lá no 50% do order block de baixo, fechando esse gapzinho que tinha deixado aqui, né? Então com isso ele já acabou de matar aí esse gap que tinha, fechando. Agora é esperar quais são os próximos movimentos. E aqui eu queria hoje tirar uma dúvida da galera do grupo, que, se eu não me engano foi o Lucas que deixou. Deixa eu só confirmar aqui. O Lucas que tirou uma dúvida, que foi o seguinte: ele me perguntou se a gente marca order block nos time frames menores ou maiores. A questão é que a gente marca nos dois. O que a gente tem que ter é atenção, tá? O que eu costumo fazer? Fazer uma rapidona aqui, ó.
Aqui vocês estão vendo que eu tenho um order block dos 5 minutos aqui. Só que qualquer entrada que eu faça aqui nesse order block dos 5 minutos, quer ver, ó, vou colocar a ferramentinha dos 50% só para vocês verem. Até teria dado entrada, tá? Só que nos 5 minutos eu ficaria com stop longo, stop de 335 pontos, e o alvo que poderia estar vendo para buscar era aquele ali de cima. Então é um trade de 2,75 para 1. Ruim não é, mas é um stop longo e é um trade de risco. Por que é um trade de risco? Porque o preço não fez o movimento contrário, ele não fez um choque ainda, né? E aí a dúvida do Lucas é o seguinte: a gente marca choque no 1 minuto ou no 5 minutos? Eu gosto de marcar, eu marco choque no 1 minuto, mas eu tenho a expectativa dos 5 minutos. Como assim, essa expectativa e marcar no 1 minuto? Reparem o seguinte: o preço ele desce, faz um fundo, faz um topo, faz um fundo, tá? Aqui eu tenho uma marcação, um fundo e um topo, ok? Então aqui, deixa eu só usar essa linha aqui que está aqui embaixo, que já está usada aqui. Então aqui eu tenho um movimento para ser marcado, um topo e um fundo que chegou em uma região de order block comprador. Mas o que eu tenho que ficar esperto? Tem que ficar esperto com isso aqui, ó. Quando a gente cai para 1 minuto, o que acontece no 1 minuto? Eu tenho um possível choque aqui. E aí é que entra a expectativa versus realidade. Eu tenho um choque no 1 minuto, que ele fez aqui, ó. Eu vou até pegar esse aqui, vou copiar. Vou deixar esse aqui como referência, deixa aqui. Aí eu vou copiar. Eu tenho aqui, ó, que fez um topinho interno e ele ameaçou querer romper aqui, fazendo um choquezinho nesse cara aqui, tá? Aí o que acontece com isso aqui, né? O que eu tenho, deixa eu só escurecer a letra aqui para vocês entenderem. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma sinalização de que esse preço está perdendo força. Só que o que ele vai me dizer que ele perdeu força é aqui. Ele tem que romper esse cara aqui e aí voltar nessa região para subir. Então eu sei que ele fazendo um choque aqui, eu até tenho um trade aqui, que meu alvo é ou aqui ou aqui. Ah, por que aqui e por que aqui, Emerson? Porque aqui são os pontos de parada do preço. Eu diria que aí o ponto eu colocaria aqui, ó. Eu tenho um order block vendedor aqui, certo? De 1 minuto. E eu tenho um order block aqui. Deixa eu só marcar ele aqui, ó. Order block de 1 minuto. E eu tenho aqui embaixo um outro order block de 1 minuto. Tá? Tem um outro order block de 1 minuto aqui. Então, ele me valida uma entrada? Valida a entrada. Ele valida uma entrada com o stop curto. Então, o que você vai fazer? Esse aqui, ele me validaria uma entrada com stop nos 50%. Só que se vocês prestarem atenção, ele não pegou 50%. Então, o que eu faço nesse caso? O meu stop é 150 pontos. Tá, eu vou deixar aqui a entrada. O meu stop é 150 pontos ou 200 pontos. Tá, 200 pontos vai ficar... Tá, fica justo no final do order block. Tá valendo? Tá. Qual que é meu alvo? A base do order block de cima. Por quê? Porque como você ainda está no movimento de baixa, o movimento ainda é baixista, como aconteceu e ele seguiu o caminho, qual que é o meu alvo? O meu alvo é a entrada do order block de venda. Porque é o tipo do trade que eu posso chegar aqui, ó, isso aqui é um trade de 465 pontos. É um trade ruim, tá? Por quê? Porque você 470 pontos. É um trade de 2,35 para 1.
Porque você está arriscando um stop longo aqui para pegar um trade curto. Agora, em contrapartida, a partir do momento que se ele fizesse isso aqui e voltasse nessa região, você teria um trade longo, né? Então, o que seria o caso aí? Por exemplo, aqui, se ele rompe aquele topo ali, eu teria qual ponto de parada aqui? Esse cara aqui, certo? Eu teria esse order block aqui, que seria o ponto de parada. Se o preço faz isso aqui e volta, uma entrada aqui nesse order block, ele me daria a mesma entrada nos 50%, com o stop de 150 pontos, e o meu alvo seria 890, um trade de quase 6 para 1. Então vocês entenderam a importância disso? Então, em contrapartida, o que acontece? Quando acontece isso aqui, ó, que o preço ele chega numa região de venda e eu tenho um order block que valida isso, certo? Qual que é o risco que eu vou tomar? O risco que eu vou tomar é seguir o movimento. Se ele está descendo e fazendo topos e fundos mais altos, certo? Chegou aqui, ele não rompeu o topo, o meu risco de entrada, ele é aqui. Ele é um risco de venda aqui. Um risco de venda com meu stop de 150 pontos e o meu alvo aqui nesse caso, ele não é mais esse order block. Por que ele não é mais? Porque ele não rompeu o topo. Então o meu alvo aqui passa a ser o que? O fundo. Olha aqui, um trade de 4,5 para 1, stop 150 pontos, trade de 685. E aí quem opera com a mão maior é só deixar o trade fluir. E aí olha o trade que ele andou, foi até o outro alvo. Seria um trade com 150 pontos de stop e 1.370 pontos de alvo. Um trade de 9 para 1. Entenderam a questão de cuidar esses choques dentro de espaço curto? Isso é muito importante vocês terem em mente, tá? E outra coisa, para operar dentro dessas regiões e vocês tomarem o risco, a questão não é você... o que você toma risco dentro dessas regiões? Então, repare uma coisa, é a questão do refinamento da entrada dentro do order block de 5 minutos. Eu tenho aqui o order block de 5 minutos, tá? O que eu faço aqui? Eu abaixo por 1 minuto. 1 minuto. O que vai acontecer no 1 minuto? Eu vou enxergar o meu order block do 1 minuto. Que ele é o quê? O último candle que tentou descer e gerou movimento de alta. Esses dois caras aqui, tá? Esses caras aqui. Reparem aqui, ó, os dois candlezinho preto. E aí a gente faz o quê? Eu filtrei o meu order block no 1 minuto. O que eu vou fazer aqui? Aqui que ele vai me dar a entrada. E reparem como ele violou. Quando acontece isso, eu não vou entrar. Se ele violou o order block do 1 minuto, eu não vou entrar. Por quê? Porque o meu stop seria assim, ó. Esse trade, ele seria um trade que seria assim, ó. Entrada nos 50%, stop logo abaixo de 100 pontos ali, 115 pontos, e o alvo lá em cima. Era uma relação era uma razão boa? Sim. Uma razão de olha aqui, ó, uma razão de 4,43 para 1 e teria pago. Aí você tem um trade de 110 para um alvo de 510, mas teria tomado stop. Por quê? Porque ele já veio, quando o preço chega aqui, ele já chega passando, reparem, ó. Por isso que é arriscado vocês deixarem ordem na pedra quando ele vem com os movimentos assim, sem renovar topo.
tá? No mercado que a gente está, entrada de risco, eu não tenho aconselhado. Agora, por que que aqui eu não aconselho? Porque está contra o movimento. Aqui, por que que a gente faz essa entrada? Aqui, ó. Por que que a gente faz essa entrada aqui, ó? Porque isso aqui não é entrada de risco. Aqui é uma entrada que eu estou fazendo a favor do movimento. Aqui o meu stop está logo atrás. Aqui eu não sei. Ele poderia ter pego o meu stop aqui e ter estourado para baixo direto aqui e eu não ia ver. Então, por isso tem que tomar cuidado. Beleza? Entenderam aí por que de tomar cuidado com essas entradas de risco contra o movimento? Chegou no order block, faz que nem o nosso colega lá no grupo, o Alexandre, faz. Bateu no order block aqui, fez a manipulação, ele entra, no que dá a esticada, já bota stop ali com 5 pontos e deixa no 0 a 0. Se voltar, voltou. Se for, ele vai lá e dá o trade. Trade de risco é isso. Trade contra a tendência é assim que a gente faz. Certo? Então, bora fazer as marcações aqui no gráfico. O que que a gente tem aqui? Nós temos essa região aqui que está sendo mitigada. E nós temos a região lá de baixo. Tá? Então, na região de baixo, o que que a gente vai olhar aqui? Essa aqui é complexo, por quê? Porque ele foi uma abertura de mercado que foi meio nervosa. Então, se vocês repararem, a gente não tem muito refinamento aqui, ó. Tá vendo? O order block dos 5 minutos é o mesmo order block do 1 minuto. Então, esse fundo aqui não tem o que fazer. Aqui, a entrada de risco é a entrada que a gente jamais faz. A gente espera a confirmação, tá? Nesse fundo aqui, quando o preço chegar ali. Lembrando que a gente tem o que aqui, ó? Nós temos nessas regiões aqui a zona de liquidez, tá, pessoal? Ó, eu tenho liquidez ali, eu tenho liquidez aqui, ó, muito cuidado, tá? Ó. Tem uma região de liquidez aqui, então muito cuidado com essa abertura do mercado amanhã, que o preço pode dar aquela sacaneada básica, né? De abrir aqui rompendo, aí ele volta, faz aqui esse movimento, sobe, só foi capturar a liquidez aqui. E aí ele volta lá em cima para depois ganhar combustão para ir para baixo. Lembrando que é o seguinte, no gráfico de 1 hora, olha como que ele terminou. Nós estamos em um movimento de queda, tá? Olha a queda que nós tivemos hoje. Então a gente tira esse fair value gap, tira esse order blockzinho aqui, né? E a gente tem o que aqui? Eu tenho na parte da descida no 15 minutos, eu tenho esse cara aqui que eu tenho que prestar atenção. Esse order block aqui do 15 minutos. Ó, esse cara aqui, order block de venda no 15. E aí depois, como que a gente faz? A gente filtra isso aí no 1 minuto. Como que eu filtro isso no 1 minuto? Ó, nem precisa ir tão longe assim, tá? Vamos lá. Olha aqui. Order block. 5 minutos, vamos dar uma olhada no 5, como que ele tá. Aqui, ó. 15 minutos é esse daqui. Nos 5 minutos, deixa eu só alterar uma coisa aqui, ó. Deixa eu só... configurações, estilo, e vou escurecer um pouquinho ele aqui. Aí. Por quê? Porque eu coloco o outro dos 5 minutos, os 5 minutos está aqui, ó. Ó. Tá aqui os 5 minutos. Esse é os 5 minutos. Ó. Order block de venda dos 5 minutos.
E aí o que que eu tenho aqui se eu quiser baixar para 1 minuto? Ó, 1 minuto. Toda aquela região dos 5 minutos. Eu tenho o que aqui? Eu tenho esse cara aqui. Ó. Esse cara aqui. Ó. Viu? Aqui eu tenho minha zona refinada. Como que eu tenho a minha zona refinada? É aqui que eu vou esperar. Se o preço chegar até lá em cima, é aqui que eu vou esperar meu trade. Entrada aqui. Stop logo acima. Vai dar 200 pontos. E o alvo seria, teoricamente, seria lá embaixo. Tá? Tô falando isso no caso do preço chegar lá em cima. Tá? Isso aqui é um exemplo para vocês. O que a gente tem que pensar é a curto prazo. Curto prazo que eu diga é no movimento micro. Então o que a gente tem aqui, ó, 5 minutos. Tá? Eu tenho esse cara aqui, que é o meu choque. Esse cara aqui é o meu choque. Por quê? Porque é o meu último movimento de descida dos 5 minutos. Eu tenho uma região de liquidez aqui. Ó, tem outra região de liquidez aqui. Eu tenho que prestar atenção. Tá? Muita atenção. Então, o que que acontece? O que que eu vou marcar aqui? Esse cara. Esse cara aqui. Vou marcar esses dois aqui, ó. Tá? E é a minha região do order block. 5 minutos de venda. Tá? Deixa eu só ver uma coisa no 15 aqui. Ele é o do 15, na verdade. É o order block do 15. Tá? Então, esse aqui. Então, muita atenção nisso daqui. Por quê? Para vocês tomarem cuidado. Porque eu tenho uma outra região aqui, ó. Deixa eu só colocar nos 5 minutos. Ó, eu tenho uma outra região aqui. Que é essa região que vocês têm que cuidar com a liquidez, tá? Por que cuidar? Porque é o que o preço pode fazer isso aqui, ó. Vim aqui. Aí ameaça pegar a venda, volta aqui só para capturar a liquidez e depois segue embora, tá? Muito cuidado com essa região. Região de liquidez é isso aí. Isso aqui é piscininha de liquidez. Isso aqui os caras vão montando posição, ó, de venda, depois ele dá uma tacada para depois trazer o preço aqui de volta e seguir o... Beleza? Então, para o índice, essas são as marcações que a gente tem para amanhã. Tá? Isso aqui fica como... eu vou deixar marcados os 3 aqui, caso o preço vá até lá dentro, mas foi mais para vocês entenderem o que é o order block dentro do order block, para saberem como aplicar ele bem direitinho, ok? Dólar, falar do dólar aqui. O dólar a mesma coisa, nós temos aqui esse cara aqui, que é além do choque, ele é o order block dos 60 minutos. Tá, então eu vou até deixar marcado esse order block aqui como sendo dos 60 mesmo, porque ele é uma região importante. Vou alterar aqui, texto, 60. E botar ele escuro, porque a gente trabalha com os mais escuros como os maiores e mais importantes, tá? Vamos tirar esse Fair Value Gap daqui. A gente vê que o preço ele rompeu esse fundo, fechou o gap. E esse gap na verdade não existiu, né? Porque ele abriu aqui. E voltou a testar lá em cima. Então, o que a gente tem que estar esperto aqui amanhã no dólar? A abertura dessa região aqui, dessa região de cima. Tá? Esse aqui cai fora. O choque ele fez aqui, né?
criou uma zona de liquidez aqui que tem que estar esperto, porque ele pode, essa liquidez aqui, ela pode ser que faça o preço vir aqui, captura a liquidez para depois subir, tá? Mas é claro, o preço fechou lá em cima, a gente tem que olhar lá para cima. No 15 minutos, o que que a gente faz aqui, ó? A gente tem order block do 60 e a gente tem ele aqui, ó, filtrado no 15. Tá? Aqui, ó, o order block no 15 minutos. Que é esse cara que a gente tem que venda do 15. Tá? E se a gente coloca aqui para os 5 minutos, a gente tem a mesma coisa. Ó. Olha aqui. Nos 5 minutos, olha como, viu como é legal essa filtragem que a gente faz? Olha aqui. E aí qual que é o meu ponto de entrada? Esse carinha aqui. Ó. Vocês reparem como o preço ele é confluente. Olha aqui, ó. Aqui eu já tenho uma entrada e olha como coincide aonde? Os 50% dos 60 minutos. Só que com isso, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o filtro do meu stop. Eu tenho a entrada aqui no 50% com o stop logo acima. Olha aqui, ó. Stop de 9 pontos. Se esse preço descer, o alvo é lá embaixo. Pelo menos nessa região aqui. Tá? Agora, tudo, claro, depende da abertura do mercado. Ali eu tenho a parte superior. Na parte inferior, vocês veem que ele subiu mitigando. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa parte inferior. Eu tenho para marcar aqui essa região compradora, tá? Essa região compradora. E o resto é aquela mitigação. Então, o dólar, a gente trabalha nisso. Ele tem que fazer movimentos mais claros para a gente tomar alguma decisão. Aqui você até tem, ó, mas isso aqui tem que tomar cuidado, que isso aqui foi uma região que ele capturou liquidez. Reparem, ó, ele fez os fundinhos aqui, ó, pois ele só violou para capturar a liquidez e deu um tiro para cima, tá? Então, de qualquer forma, vamos olhar aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. O dólar, ele está num pullback de um rompimento que ele teve dessa região aqui. Então, teoricamente, é esperar chegar às regiões de cima para vender e compra no dólar lá para baixo mesmo, tá? Até aqui, ó, deixar o meu 15 minutos se ele me dá. Qual o order block do 15 minutos? É esse cara aqui, ó. É bem o que eu tinha marcado, ó. Marquei um pouquinho para baixo na zona onde eu marquei. Esse cara aqui tentou descer e foi engolfado, tá? Esse aqui é o 15 minutos de compra. Certo, galera? Então vou ficando por aqui, já deu quase meia hora de vídeo, foi praticamente uma aula. Espero que tenham gostado, espero vocês amanhã na live, às 9h30. Grande abraço a todos e até amanhã.